Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de vídeos tutoriais de criação de recursos digitais com software para ensino de física com software Maxima. E hoje eu queria falar para vocês de um assunto que a gente se depara algumas vezes em física, que é o assunto de matrizes, tá? Então a gente consegue fazer diversas operações e aplicar em alguns problemas, e também pode usar matrizes quando a gente quer gerar um conjunto de pontos nos gráficos. Tá? Então eu vou começar definindo uma matriz. A gente define uma matriz no Maxima dessa forma. Tá? A gente diz aqui que essa variável é uma matriz, e as linhas da matriz elas vão ser colocadas em forma de lista. Como a gente viu no vídeo anterior, listas no software Maxima, elas são delimitadas por colchetes e os elementos separados em vírgula. Então aqui eu vou criar uma matriz 3x3 com esses valores aqui. Então está aqui a matriz, tá? A partir disso a gente pode manipular a matriz de certas formas. A gente pode, por exemplo, se a matriz for muito grande, a gente pode utilizar o sistema com esse comando matrix size para determinar a dimensão. A gente também pode usar o comando length. A diferença agora é que o comando length ele só mostra o número de linhas que a matriz tem. Isso daí é importante em algumas situações. A gente também pode selecionar linhas ou colunas ou elementos específicos da matriz. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar a primeira linha, eu faço dessa forma. E aí o programa apresenta só a primeira linha para mim. Se eu quiser só a terceira linha, eu posso fazer dessa forma. Se eu quiser só a segunda coluna, por exemplo, a segunda, tá? Então eu vou ter dessa forma. Eu posso comparar aqui com a matriz, né? Segunda coluna, 3, 11, 5. E aqui eu tenho 3, 11, 5. Então, se eu quiser selecionar linhas ou colunas, eu posso fazer dessa forma, tá? Se eu quiser selecionar elementos específicos, e aí a gente vai ter algo muito parecido também com o que a gente fez em listas, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho a matriz, estou colocando de novo na tela. Imagina que eu queira selecionar esse elemento -3. O -3 aqui ele está na segunda coluna, na segunda linha, desculpem, e na terceira coluna. Então aqui eu vou fazer, né, segunda linha, vírgula 3, terceira coluna. E aí eu vou ter o elemento -3. Ou imagina que eu quero selecionar o elemento -9. -9 está na terceira linha, terceira coluna. Então aqui eu ponho A 3,3. Então essa é a forma que eu tenho para selecionar elementos específicos da minha matriz. Uma outra coisa que eu posso fazer também é adicionar linhas e colunas à matriz. Então, para adicionar linhas, eu uso esse comando add row. Tá? Eu digo qual é a matriz, tá? Nesse caso a matriz A. E a linha que eu vou adicionar é -1, 4 e 10. Esse elemento aqui. Tá? Então aqui eu passo a ter então uma matriz 4x3. Tá? Notem que a matriz A ela não é modificada, tá? Ela continua da mesma forma. Se eu quiser modificar a matriz, aí eu tenho que fazer de forma recursiva. A gente viu isso também no vídeo passado, no vídeo de listas, tá? Eu posso também adicionar colunas, tá? Nesse caso o comando é add col. Então eu vou colocar aqui a matriz que eu estou trabalhando, que é a matriz A, e vou adicionar a coluna, tá? A mesma coluna que eu tinha anteriormente. Tá? Novamente a matriz ela não é a matriz A ela não é modificada assim, tá? Somente aqui nessa saída que a matriz vai ter essa forma aqui, tá? De uma matriz 4x3, tá? Desculpa, uma matriz 3x4 nesse caso, tá? A gente pode fazer também operações entre matrizes. Então eu vou definir aqui uma matriz B, que ela tem esses valores aqui, tá? 0, 3, 0, 3, menos 4, 1, 3, menos 6 e -1,
2 e 7. Então, eu criei uma matriz 3x3. Eu posso utilizar essa matriz para fazer diversas operações com a matriz A. Posso somar, por exemplo, as matrizes. Tá? Eu posso fazer o produto matricial, que é um dos problemas que a gente se depara aí. Então, por exemplo, eu posso fazer A.B. Novamente, da mesma forma que a gente fez produto escalar em lista, esse ponto aqui é o ponto que a gente usa normalmente para digitar textos, tá? Não é o asterístico. E a gente pode fazer também B.A. Tá? E aí eu percebo que nesse caso os produtos matriciais eles são diferentes, né? A com B, o produto matricial de A com B é diferente do produto matricial de B com A, o que é uma coisa comum no caso de matrizes, tá? Uma coisa importante também é que eu só posso fazer produto matricial se o número de linhas de uma matriz for compatível com o número de colunas da outra, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a matriz A aqui e adicionar uma coluna, dessa forma eu vou adicionar a coluna de forma definitiva à matriz A. O que eu quero dizer com isso? Né? Que agora a matriz A ela vai passar a ter um novo formato, né? É uma matriz agora 3x4. Nesse caso aqui, se eu fizer o produto matricial de B com A, eu não vou ter problema, tá? Porque nesse caso o B tem 3 linhas e o B tem 3 colunas e o A tem 3 linhas, tá? Agora, se eu tentar fazer o inverso, aí o programa me apresenta um erro, né? Ele está dizendo que as matrizes elas não são compatíveis, ele não pode fazer esse produto, tá? Mas se eu adicionar uma linha na matriz B, aí eu posso resolver isso, né? Então, vou adicionar aqui uma linha de forma definitiva à matriz B, tá? Com os valores aqui 0, menos 4 e 8. Tá? E agora, se eu fizer o produto matricial A com B, né? O programa deixa de me apresentar aquele programa, tá? Esse erro aqui de matrizes incompatíveis, tá? Eu também consigo, ao trabalhar com uma matriz, calcular determinante, matriz inversa, transposta, tá? Então, deixa eu definir a matriz A aqui com outro formato. Vamos colocar uma matriz C com esses valores aqui. Menos 1, 0, 10, 4, menos 5, 3, 2, menos 3, menos 6. Tá? Então, se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, tá? Usa esse comando aqui, tá? Se eu quiser a matriz transposta, tá aqui a matriz transposta. Se eu quiser a matriz inversa, tá? Tá aqui a matriz inversa, tá? Lembrando que a matriz inversa, né? Se eu fizer o produto matricial com a matriz original, eu obtenho a matriz identidade, tá? Então, por exemplo, se eu definir a matriz A como essa saída aqui, que é a inversa de C, se eu fizer o produto matricial de A com C, eu vou ter a matriz identidade, e se eu fizer o produto matricial de C com A também, tá? E aí, realmente, a matriz A é a inversa da matriz C. Uma ferramenta interessante que o Maxima traz é a geração automática de matrizes, que pode ser muito útil. Então, por exemplo, se eu quiser gerar a matriz identidade com dimensões grandes, né, eu posso usar esse comando, não preciso digitar a matriz inteira. Então, ident, por exemplo, 3, me geraria uma matriz identidade 3x3. Ou, se eu quiser uma matriz maior, por exemplo, né, uma matriz identidade 5x5. Eu posso fazer isso aqui. Tá? Eu também consigo gerar matrizes com valores não definidos, não precisa ser uma matriz identidade. Então, por exemplo, eu posso usar esse comando aqui, gemMatrix. Tá? Tenho que dizer aqui como eu vou nomear os elementos e dizer o número de linhas e o número de colunas. Vamos colocar uma matriz 3x3, por exemplo.
e ele gera a matriz assim de forma indefinida, tá? Aí eu posso popular essa matriz utilizando as formas específicas de selecionar elementos. Por exemplo, imagina que eu queira que o primeiro elemento aqui receba um valor 0. Eu venho aqui a 1,1 e defino como 0. Né? Então, defini só um elemento como 0. E aí, ó, quando eu mostro a matriz novamente, eu mostro que todos os outros elementos, com exceção do primeiro elemento, na primeira linha, primeira coluna, estão indefinidos, tá? E esse elemento está com o valor que eu forneci. A gente pode usar também o make list, tá? Para popular linhas inteiras, tá? Para quem não viu ainda o vídeo anterior, eu vou colocar aqui o card no vídeo para vocês verem, do vídeo de lista, para vocês lembrarem como é que funciona o make list, tá? Então eu posso fazer o seguinte, imagina que eu queira pegar a segunda linha dessa matriz e popular de forma automática. Vamos colocar aqui simplesmente de 1 a 3, os números de 1 a 3, tá? Então eu posso fazer dessa forma. Desculpa, aqui é matrix não, aqui é make list. Make list. Pronto, tá? Então, quando eu mostrar a matriz A, eu percebo, né, que o primeiro elemento está o 0, que eu já tinha definido anteriormente. A segunda coluna está com os valores 1, 2, 3, que foi essa lista gerada pelo make list. E os outros elementos ainda não estão definidos. Né? Aí, novamente, eu posso depois usar o make list ou fazer dessa forma para colocar o valor nos outros elementos. Tá? E para encerrar o vídeo, tá? Uma coisa que é interessante é que a gente consegue importar e exportar matrizes para arquivos de texto, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo de texto que eu chamei de minha matriz.txt, que tem essa matriz aqui, ó, né? Esses valores da matriz. E eu quero carregar essa matriz para o software Maxima, tá? E manipular essa matriz de alguma forma. Então eu venho aqui e coloco, ó, vou colocar aqui read matrix, tá? E entre aspas eu coloco o nome da matriz. Nesse caso é minha matriz.txt. E está aqui a matriz, tá? Uma coisa importante é que para fazer dessa forma, esse arquivo que tem a matriz, ele tem que estar no mesmo diretório, na mesma pasta, que está o código que eu estou escrevendo, tá? Se não, para carregar a matriz, eu tenho que digitar todo o caminho, né, um caminho no computador que está esse arquivo, tá? Então, por exemplo, eu posso manipular essa matriz. Imagina que eu queira pegar essa matriz e redefinir como uma matriz B, cujos elementos são o dobro dos elementos da matriz A. Né? Então, eu multiplico a matriz A por 2. Né? Então, a matriz B ela tem essa forma. E eu queira reescrever essa matriz nos arquivos do sistema. O que eu faço? Eu tenho um comando que é o write data. Né? Eu digo que eu quero escrever a matriz B e digo aqui, entre aspas, o nome do arquivo. Né? Então, vou colocar aqui, nova matriz.txt. Tá? Com isso, ele vai gerar para mim um arquivo, tá? Nova matriz aqui que não estava antes, que vai ter os valores da matriz B. Tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa para a gente carregar arquivos de dados ou escrever arquivos de dados, exportar arquivos de dados utilizando o Maxima. Tá? O Maxima também ele faz cálculos mais avançados, ele faz cálculo, por exemplo, de autovalores, autovetores de uma matriz, tá? Polinômio característico. Mas como esse é um assunto muito mais avançado, né? Eu acredito que a gente não vai utilizá-lo para os nossos recursos digitais, então eu não vou colocar aqui, tá? Mas saibam que é possível fazer isso. Então, o que eu queria mostrar no vídeo para vocês era isso, tá? No vídeo de hoje. E a gente vai se ver no próximo vídeo, onde eu quero falar sobre derivação e integração. Tá? Até lá.